Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo teu infinito e imenso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Perdoe os nossos muitos pecados. Fortaleça hoje a nossa fé pelo ouvir da tua santa palavra. Fica conosco agora e para sempre. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo registradas em sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, que diz assim: Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Daniel no Antigo Testamento foi levado de sua terra para a Babilônia com mais ou menos 17 anos. Ele foi como escravo da Babilônia. Lá ele foi escolhido junto com outros jovens capazes para servirem ao rei Nabucodonosor. Eles deveriam ficar 3 anos preparando-se para servir ao rei. Além do estudo, envolvia estar bem de saúde. Por isso, Daniel e os outros deveriam comer bem. Só tinham um problema. As comidas da Babilônia eram proibidas pela lei de Deus dos judeus comerem. Por isso, Daniel chegou para o homem que cuidava dos jovens escravos e disse que não poderia comer as comidas do rei, porque ele tinha princípios e valores firmes e sabia o que poderia ou não fazer. Diz Daniel 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Seria muito mais fácil e até melhor se Daniel fizesse tudo o que os babilônios faziam, pois ele ficaria tranquilo. Mas Daniel era um rapaz que conhecia a palavra de Deus e o próprio Deus, e não iria se contaminar com as coisas que Deus disse que eram pecados. É isso que falta nos dias de hoje. Cristãos comprometidos, consagrados e que confiam de verdade em seu Deus. Cristãos que vivem o que diz a palavra de Deus, especialmente não se contaminam com os pecados que o mundo vive e faz. O mundo precisa de homens e mulheres de valores e princípios firmes, que não vão com os outros só porque é mais fácil e prazeroso. Pecado sempre foi e sempre será pecado. O certo sempre será certo e o errado sempre será errado, mesmo que o mundo inverta os valores. Quem define o que é certo e errado é Deus em sua palavra. Sobre isso que o apóstolo Paulo vem nos falar hoje quando diz: Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Paulo diz que sabemos em que tempo estamos vivendo. Estamos vivendo em um mundo que confia em tantas e tantas coisas, mas não confia em Deus. Um mundo materialista, consumista e que só pensa em satisfazer os desejos pecaminosos. Vivemos em um mundo que está em uma guerra espiritual contra Deus,
a palavra de Deus, a igreja e os cristãos. Vivemos em um mundo passageiro. Cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso encontro com Cristo, ou pela nossa morte quando nós vamos a Ele, ou pela vinda de Cristo em glória para julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Paulo fala que está na hora dos cristãos acordarem para viverem a sua fé com dedicação, viverem a sua fé neste mundo e assumirem o nome que carregam, cristãos. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para nos libertar do castigo eterno de Deus por causa dos nossos pecados. Carregou Ele mesmo o peso da ira, da culpa e da condenação eterna que é nossa em si mesmo na cruz. Por causa de Cristo e o que Ele fez por nós na cruz, nós hoje temos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna, como diz 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Precisamos ter a consciência de que tudo que somos e conseguimos neste mundo ficará aqui quando morrermos, e só poderemos levar deste mundo a fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esta fé nos garante a vida eterna nos céus. O mundo vive no pecado e não tem os valores, princípios e moral que nos diz Deus em sua palavra, de maneira especial os 10 mandamentos. Por isso nós cristãos somos diferentes do mundo e temos outro fundamento da fé e da vida, que é a palavra de Deus. Paulo diz: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Quer dizer, não vivam em pecados, sejam eles quais forem, porque o pecado nos afasta de Deus e traz desgraça e sofrimento sobre a nossa vida. Finalmente Paulo diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Imitemos a Cristo, diz Paulo, em nossas vidas. A pergunta que o cristão deveria fazer sempre é: será que Jesus Cristo faria isso que eu estou para fazer? Será que Jesus Cristo falaria isso que eu estou para falar? Será que Jesus Cristo pensaria isso que eu estou pensando? Como cristãos, não vivemos como o mundo vive em pecados, mas queremos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Paulo diz para viver na luz de Cristo. Quem vive na luz não tem medo da escuridão, porque a sua vida é um livro aberto e ele procura fazer sempre o certo segundo a palavra de Deus. Estimado irmão e irmã, Daniel não quis se contaminar com as comidas da Babilônia e nem com os costumes e a religião de lá, porque eram contra o que ele acreditava, contra Deus. E Deus o abençoou porque ele foi fiel a Deus em um mundo totalmente pagão e pecador. Paulo diz: vocês conhecem o mundo em que vivem. O nosso mundo está corrompido pelo pecado e nós precisamos deste mundo mau e escurecido pelo pecado vivermos como luzes a brilhar, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação e felicidade na fé nele. Somos felizes quando levamos a sério Deus, sua palavra, oração e igreja. Vivemos assim na luz de Deus. Outro personagem que serve de modelo, de exemplo e inspiração para nós neste mundo que vivemos é Noé, em Gênesis 6,10, que diz assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós em primeiro lugar te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. O seu amor se renova em nossas vidas todas as manhãs. Que nós possamos nos alegrar com a tua presença em nossas vidas, com o perdão dos pecados, com a vida e a salvação que recebemos pela fé em Cristo. Que nós também possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a ti, segundo a tua santa palavra.
que vivamos na luz, como Paulo falou no texto de hoje, que a nossa vida possa ser um grande hino de louvor a Ti e um grande testemunho de fé para as pessoas que nos cercam. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.